Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa 3 Graus de Carequice, com André Oliveira, Gabriel Martins e Pedro Moura, eu próprio. Ahm, É mais porque sou eu próprio que tenho dúvidas, mais do que Mas não, o não público devias está a sempre ver. apresentar-te, pá. Isso é um bocado deprimente. Devia ser um de nós. Não é Devíamos, mais tipo, ninguém me liga, tenho que ser eu próprio a dizer o meu nome. Gabriel. Bem, hoje temos uma pequena estreia. Eu vou seguir o André e vou começar também a beber whisky durante estas conversas. Eu sou um noob nestas coisas, portanto vou só beberricar assim de vez em quando. E o livro que hoje nos traz aqui é o livro No Longer Human, do Junji Ito, que é uma adaptação de um romance de um autor japonês, Osamu Dazai, que foi traduzido em português, Gabriel tem ali na mão, por Não Humano pela Cavalo de Ferro, que se encontra Pensei perfeitamente que ias dizer, disponível no mercado. pensei que ias dizer Diz, diz, traduzido diz. pela Nanete. Pensei que ias dizer traduzido pela Nanete, mas estás a falar mesmo da editora. Podes dizer que é traduzido pela Ananet, fica muito bem, dizemos o nome dos tradutores, sobretudo porque é traduzido diretamente do japonês para português, coisa que tem sido feita à recente e não algo que tenha sido feito nos últimos anos, obviamente não havia tanto esse acesso. Bom, vamos lá concentrar-nos. A ideia de escolhermos este livro tem a ver com o tema de hoje, que é o da adaptação. Eu começava precisamente por falar um bocadinho do que é que entendemos por adaptação, ou o que é que normalmente é entendido por adaptação. Usualmente nós falamos de versar ou verter para uma outra linguagem e que reflete uma das mais comuns metáforas na linguagem humana, que é esta ideia de que temos um contentor e conteúdo. Ou seja, por um lado temos um recipiente e por outro lado temos aquilo que está dentro desse recipiente que pode ser passado para um outro recipiente diferente, não é? Isto é tipicamente aquela dicotomia que existe entre a forma e o conteúdo. A forma nós podemos dizer que é o romance, a novela, o filme, a banda desenhada, uma canção, etc. E depois temos o conteúdo que passa para uma outra forma, que também pode ser a mesma coisa, ou seja, a adaptação de uma banda desenhada para um filme, de um filme para um romance, de um romance para um musical, etc, etc. Portanto, estes trânsitos existem todos. A verdade é que estas coisas são um pouco mais complicadas. Eu não acredito, ou melhor, é óbvio que estas metáforas ajudam muito a compreender determinados elementos, para falarmos de conteúdos e de formas, mas a verdade é que as coisas são um modo completo, ou seja, eu não consigo, por mais, e isto tem que ser visto mesmo entre aspas, por mais objetivo, direto, completo, ou seja lá o que for, que eu tente transmitir, lá está, um conteúdo para uma outra forma, eu vou alterar imediatamente esse próprio conteúdo. Porque os mecanismos de um meio, não é? Os elementos, a linguagem que é utilizada para construir um determinado meio, por hipótese, o cinema, não são os mesmos do romance. Logo, existe acesso a mais ou menos informação, existe sempre uma transformação qualquer. E são essas transformações que eu acho interessante de explorar. Nós, obviamente, não vamos ter tempo aqui de entrar em todos os aspectos, mas eu vou tentar focar precisamente num aspecto. Ora bem, o romance que eu aconselho vivamente é um livro que eu apenas conheci quando saiu a tradução portuguesa e tornou-se imediatamente um daqueles romances prediletos, meus prediletos. Ele foi publicado, deixem-me ir aqui a algumas cábulas, foi um romance publicado em 1948. O título original é, espero estar a dizer bem, Ningen Shikaku. Shikaku parece-me ser uma forma adjetival que significa desqualificado. Ou seja, se eu percebo bem os caracteres chineses, Ningen, por exemplo, significa humanidade, portanto, o grupo, o conjunto, o espaço que se compõe pelo grupo dos humanos, e depois este adjetivo associado de uma que assinala precisamente uma perda, ou seja, não é
dizer que não pertence àquela categoria, mas sim pertencia àquela categoria e deixou de pertencer. Por isso, nesse aspecto, obviamente, eu não quero estar a criticar traduções, muito menos desta forma tão superficial de uma língua que eu não falo, mas eu já vi outras traduções noutras línguas em que fala o desqualificado do humano, a queda de um homem, e até em francês há uma tradução bastante curiosa que é la déchéance d'un homme, quando déchéance é um termo jurídico, que significa mesmo a perda de direitos por uma razão qualquer. E isso é um pouco mais complexo do que dizer não humano, porque não humano parece estar a falar de um monstro que não pertence à categoria humana. Aqui não, é algo que deixou dessa categoria. Só o título em si permite-me logo fazer uma série de associações. Por exemplo, ficando na banda desenhada, faz-me lembrar O Homem Sem Talentos, do Tsuge, que para mim é uma das grandes obras-primas, aquelas parvoíces que se diz o top 10 da banda desenhada mundial, e por aí até O Homem Sem Qualidades, do Musil, se bem que O Homem Sem Qualidades e O Homem Sem Talentos, esses conceitos significam coisas muito diferentes, não têm equivalência. A razão pela qual eu disse que o Osamu Dazai seria um autor predileto é porque ele liga-se pelo que é-me dado a entender, ou seja, utiliza uma linguagem muito simplificada, quase desprovida daqueles embrulhos de beleza que normalmente associamos à literatura ou à dita estética literária, e depois se foca em aspectos, em existências humanas que são quase derrotadas no dia-a-dia. Quer dizer, são personagens que não são particularmente simpáticas, não são nada heroicas, mas também ao mesmo tempo não são necessariamente trágicas. Ou seja, é quase, não há paixões, é uma constatação, digamos, de uma melancolia banal, quase. Portanto, isso associa-se a autores, alguns muito famosos, como Kafka, por exemplo, mas também a outros autores meus favoritos, como o Stig Dagerman, o Laszlo Krasznahorkai, que eu não sei dizer o nome, mas é o romancista que dá origem a muitos dos argumentos do Bellatar em cinema, o Yi Sang, que é um autor coreano, o Robert Walser, e até o Bernardo Soares, o heterónimo prosaico do Fernando Pessoa. E lá está, é uma escrita e histórias em que as personagens parece assim que não têm onde cair mortos, para utilizar uma expressão bastante banal. Para fazer uma citação assim, super intelectual, há uma frase de um outro escritor que é o Jorge Perros, que diz assim, que é: escrever é renunciar ao mundo enquanto se implora ao mundo que não nos renuncie. Portanto, isto é uma espécie de calimerada, não é? Ou seja, estes autores dedicam-se à escrita como uma forma de se afastarem do mundo, porque estão fartos, não querem saber, não desistem de todas as preocupações burguesas, mas ao mesmo tempo, afinal, ao criar qualquer obra de arte, não é? Seja ela a forma que tiver, mesmo maldita, digamos assim, ela não deixa de querer estar a discutir um espaço de atenção. Obviamente que muitos destes autores não se tornam num cânon, numa primeira linha de escritores mundiais, mas mesmo assim são grandes campeões ou nomes repetidos de pessoas que têm atenção para com esta literatura de marginalizados ou refratários, etc. Bom, eu não vou falar muito da sinopse do livro. O livro está dividido em 3 ou 4... já não me lembro qual é o nome que dão no romance, na novela portuguesa, Gabriel. Qual é o título de cada parte? É relatório? Ou... não, acho que é cadernos. Caderno. Antes de mais, espera aí, já agora, é o primeiro caderno de memórias, o segundo caderno, mas há uma coisa interessante no romance, à parte dos capítulos, que é o prólogo e o epílogo. Exatamente. Que não pertencem supostamente ao narrador da história. Exatamente. Pois, a personagem principal chama-se Obayoso. Há quem diga, claro, que é um exercício de autobiografia desviada do Dazai. Por exemplo, na crítica, eu não vou entrar nisso, mas na crítica literária pode-se falar de autoficção. Na crítica da literatura japonesa há mesmo uma categoria que é o romance do eu, e aqui, aliás, o tradutor americano fala mesmo do romance do duplo eu, porque há um desdobramento bastante particular, que é esta ideia de haver um desdobramento ou seja,
fala-se da sua vida, mas troca-se o nome, mas depois há este mecanismo que o Gabriel estava a dizer, em que há um prefácio que diz: encontramos este caderno, portanto eu vou agora utilizar estes apontamentos, há estes sucessivos desdobramentos, que é uma coisa que pertence à literatura moderna. Começou com o Quixote, com Cervantes, a segunda parte do Quixote, foi experimentada pelo Borges, famosamente, pelo Paul Auster, etc. E na banda desenhada também há casos desses. O caso mais gritante e mais famoso, mais popular de todos, talvez seja o do Neil Gaiman, que utiliza a figura do Shakespeare, não é? Ou seja, ele faz uma ficção utilizando o Shakespeare para depois utilizar a verdade histórica, dar a volta e criar uma ficção que estrutura a realidade e a ficção que o Shakespeare... portanto, outra palavra que se podia falar da crítica literária, um termo técnico, é da metalapse. Ou seja, basicamente, para explicar de uma forma muito rápida, é um mecanismo literário em que chega a um ponto e nós não temos a certeza se aquilo corresponde à realidade empírica ou se é apenas ficção. Mas, obviamente, o jogo está em não resolver isso. Não há um segredo que se tenha de discutir. É simplesmente essa dúvida é que é o interesse. Bom, o Junji Ito aumenta ainda mais esse grau porque ele conta esta história, portanto, como se fosse a história do Obayoso, e no fim o Obayoso está numa espécie de... desculpem, eu não quero utilizar a palavra manicômio, mas está num sítio de saúde mental e encontra-se aí, é companheiro na mesma instituição que o Osamu Dazai. Ou seja, ele constrói a ficção de que o Obayoso é uma personagem real, conheceu o escritor e então é aí que o escritor conhece esta história e depois vai fazer o seu romance. Portanto, ainda é um desdobramento ainda maior. Bom, o Junji Ito, obviamente, eu presumo que muitas das pessoas que nos poderão estar a ouvir conhecerão bem o Junji Ito, é um dos maiores autores da banda desenhada de horror contemporânea. Ele pertence à mesma geração de autores como o Shintaro Kago ou o Minetaro Mochizuki. O Minetaro Mochizuki é o mesmo autor deste livro, o La Dame de la Chambre Close, é um livro de terror que eu conheço. Ele também tem outra série, que é o Dragonhead, e depois tem umas séries mais contemporâneas que são muito calminhas, mas este é uma história de terror. Estes autores não têm nada a ver com a geração, por exemplo, do como é que ele chamava? Suehiro Maruo, que era do Ero Guro, ou seja, histórias que são muito explicitamente sexuais e sangue e não sei o quê. O Junji Ito está mais interessado numa classe muito particular de body horror, ou seja, de destruição de corpos e crescimentos orgânicos que não são naturais, podem ser maquínicos ou mágicos ou diabólicos, etc., mas e está sempre a criar uma ideia de asco do corpo humano, ou seja, a materialidade do corpo humano está sempre muito presente. Portanto, é um autor que eu descobri, curiosamente, com os primeiros histórias de terror. Tenho aqui esta edição coreana e depois gastei muitas histórias, o Tommy, o Gyo, o Uzumaki, talvez seja o livro mais conhecido, etc. Bem, não vou estar aqui a falar desses livros todos. Bom, este livro, o No Longer Human, salvo seja, a primeira grande adaptação literária que ele fez. Ele já tinha adaptado pequenas novelas, mas acho que este é o primeiro livro de grande adaptação que ele faz. Isto saiu originalmente em 3 volumes em 2017 e saiu a versão americana pela vez em 2019, no fim de 2019. Eu presumo que este é daqueles livros que será traduzido em francês muito em breve, se é que já não foi, e em português bem podemos esperar sentados até isto ser traduzido. Por acaso, Pedro, diz-me. Pediram para guardar segredo, mas vai sair, não, é mentira. Podes continuar. Ok, obrigado. Agora eu fiquei entusiasmado. Isto agora... Mas agora vamos fazer uma coisa. Eu detesto a expressão tradutora-traditora. É mesmo uma experiência que me leva a amanhar paredes com fúria. Não vou explicar porquê, porque podemos deixar isto para uma questão da tradução, se alguma vez falarmos da tradução. Eu só vou dizer que eu gostei do livro, gostei muito de ler esta adaptação do Junji Ito, mas o Junji Ito, na verdade, faz 2 transformações que são... digamos, completamente contrárias
à natureza do romance, da novela. Completamente contrários. Quase, de facto, de uma forma em que é uma traição à novela. A primeira tem a ver com a organização mesmo dos acontecimentos, portanto, enquanto que no Dazai a narrativa segue os fluxos naturais da vida humana, não há uma grande elegância temática, por exemplo, as coisas acontecem e seguem-se, portanto ele tem uma mulher, envolve-se com ela, depois passa para outra cidade, passa para outra mulher, e acabou. Aquela história que passou está enterrada no passado. Ele pode ter uma pequena lembrança, mas é uma coisa que passa muito rapidamente. O Junji Ito, curiosamente, transforma tudo em leitmotivs e cenas recorrentes. Claro, há muitas pessoas que poderão não ter visto, mas eu posso dizer, há padrões de repetição, por exemplo, há um papagaio de papel esgarçado que aparece várias vezes, aliás, cada vez mais esgarçado. Há um colega da escola dele, que é o Takeishi, que aparece, o rosto aparece em vários personagens. Ele vai carregando todos os fantasmas das pessoas com que se vai cruzando, algumas delas morrendo ou não, mas carrega esses fantasmas mesmo como um peso material. Portanto, nesse sentido, eu até diria que há uma fraqueza estética no Ito, ou seja, há uma maior elegância, porque obviamente nós entendemos, gostamos mais de uma elegância quando vemos coisas que se repetem e voltam a aparecer, tipo Watchmen, estão a ver? Aquela questão dos Watchmen ter um leitmotiv. O rosto do Smiley aparece várias vezes, em várias formas. Claro, é uma linha que vai cozendo, mas a verdade é que a vida não é assim, a vida humana não é assim. A vida humana, bem pelo contrário, não tem forma, é uma coisa muito mais abjeta até, e muito mais informe. O Junji introduz isso, mas parece-me que é menos forte, filosoficamente, e até ontologicamente, porque a vida humana não é assim. No entanto, pode tornar a obra mais interessante. O outro aspecto tem a ver, claro, pela ideia de que nós temos aqui uma personagem no Osamu Dazai, que é uma espécie de personagem anti-nietzscheana, ou seja, se para a filosofia Nietzsche o que interessava era a assunção completa da vontade humana, nós temos aqui uma personagem que é exatamente o contrário. Não há vontade. Ele não tem vontade de nada. Ele não é uma personagem, detesto, vou matar, nada. Não é, isto não é uma personagem trágica, é só, não quero. É quase como o Bartleby do Melville, não me apetece, não quero fazer isto. Prefiro não fazer isto. Não diria que é esse tipo de apatia, mas é quase essa apatia. Ora, o Junji Ito, obviamente, como é um autor que domina completamente a questão da representação do corpo, aliás, ele aqui parece aumentar quase ao paroxismo os detalhes de textura, de linha detalhada, do corpo, etc. Está sempre a repetir cenas de quase jump scares, não é? Que é monstros e corpos a explodir e vomita e sai uma forma qualquer, e os quadros que a personagem principal pinta, que estão previstos na novela, aparecem aqui. Aliás, se me permite, eu vou mostrar a capa. Tem um buraco e depois revela uma das telas, não é? Aqui. Coisa que no romance, na novela, temos sempre que imaginar. Aqui temos acesso a essas imagens. Portanto, nesse sentido, o Junji Ito transforma isto numa coisa muito mais trágica, terror, com essa paixão que está totalmente ausente da novela. Eu acho que, em termos literários, é um desserviço à novela do Osamu Dazai, o que não significa que seja um mau livro de banda desenhada. Não sei se estou a ser claro, mas vou parar por aqui, que já passei o meu tempo. Obrigado e desculpem, e até à próxima. Então até para a semana. Agora, o que é suposto? Quer dizer, falou o professor e agora vem os ladrões. Este homem. Meu Deus, pá. Eu gostei bastante. Eu gostei, tem páginas. Queimaste-me as referências todas que eu ia dar, pá. Tem queima a terra, é tipo Napalm. Um gajo pensa numa série de coisas para dizer. Não, sim, tipo, vou dizer do Dom Quixote porque não sei. Pumba! Agora é o Alarve número 1 e o Alarve número 2 a dizerem a larvidade. Eu pensei que ele ia deixar estas mais conhecidas, não é? Para os mais pobres, né? Falava daqueles nomes que ninguém conhece e deixava estas, tipo o Melville. Mas não, bora, pimba, tudo que eu me lembro. Vá, olha, Gabriel, força. Não, é que vais-me encavar ainda mais. Não, que eu acho que ele tirou tudo nesse aspecto. Assim ainda me sinto pior do que já eu acho que eu vou começar por... ótimo, então é uma bela introdução, na boa. Vou começar por aquilo que acho que tu já foste focando aos poucos e poucos, que é
a relação e o tema é a adaptação, eu acho que importa interessar por aí. Se calhar vou dizer que ao longo da minha vida a questão de como eu fui interpretando as adaptações das obras que eu gosto também foi mudando, não é? Eu passei por aquela fase do o livro é melhor, é sempre aquela primeira coisa que tu conheceste, como de repente alguém adapta e as transformações que fazem, e muitas vezes optam também por transformações na própria narrativa, como acontece aqui no caso do Ito. Uma pessoa às vezes, eu gosto mais assim, e ficas mais magoado. Isso foi-me passando com o tempo e encarando as obras realmente como duas obras diferentes, duas obras distintas. Tudo que o Pedro disse é verdade. E nesse sentido, eu gostei muito do livro. Esta é a semana do Pedro, a sugestão foi dele. Nós todos, acho que não disseste isso, mas todos nós lemos a banda desenhada, mas também o livro. Gostei muito de o ter conhecido. Li a BD, é diferente como tu disseste, isso não tira valor nenhum ao livro. Podemos realmente analisar e dizer que vai por outros caminhos. E eu acho que é mesmo por causa do que o Ito quer fazer. Goste-se ou não, prefira-se ou não. Que ele quer adaptar isto numa história de terror. Ou mais de terror, como ele costuma fazer, pelo menos do que eu conheço. E nesse sentido ele exagera. Tanto que nesse sentido eu quando peguei no livro, eu li o livro depois da banda desenhada, o livro é muito mais realista. Podemos criticar isto ou aquilo, mas é muito mais realista no tom humano. O do It é muito mais exagerado, quer dizer, aquela questão logo no início do bebê, com a cara do amigo dele, porque é que o amigo vai aparecendo e o assombra, ele teve que matar o amigo, portanto, para acontecer isso, coisa que não acontece na BD. Eu fui apontando as diferenças para ver mais ou menos também algumas direções, algumas escolhas narrativas de um lado e do outro. O It também acho que tenta dizer isto, mantendo de certa forma um respeito pelo espírito do livro, na questão, olha, do Dom Quixote que estavas a falar, que é o próprio autor, o Osamu Dazai, aparece logo no início, na adaptação de BD, e nós percebemos que ele é uma pessoa que existe dentro daquela história e que depois escreve o livro literário. Portanto, há aqui logo para dizer, temos dois livros distintos. Temos a história da minha personagem, mas temos a história que depois é o livro que na verdade deu origem à adaptação de BD, não é? Mas, portanto, há esta questão da separação, mas ao mesmo tempo também há uma referência àquilo que estávamos a falar, que no próprio original há no prólogo e no epílogo um narrador diferente que mostra o processo de ter encontrado os cadernos, que aqui depois expõe no livro, e também mostra umas 3 fotografias da personagem principal na infância, na vida adulta e na vida... caso não me lembre a idade com que tinha, mas pronto, vamos dizer uma fase mais velha da vida e que a descrição dessas fotos é avassaladora, precisamente por ser aquilo que tu estavas a dizer do lado daquele apatia, talvez, aquela falsidade, desculpa, aquela falsidade, aquele sorriso, meu, porque esta personagem que é, considera-se no longer human, ou vai perdendo a sua humanidade, que tem medo das pessoas, não se identifica propriamente com a maior parte das pessoas, o que ele faz é ele torna-se de certa forma um bobo da corte, um ator constante, um ator constante. E então nas fotografias há um narrador que consegue ver essa falsidade, esse sorriso que na verdade exprime um vazio, algo avassalador. Portanto, nesse sentido, só para não me perder, acho que é uma adaptação realmente diferente. E ao ele ir por esse caminho do choque e do grotesco, e apesar do Ito ter esse lado grotesco físico, não é? Já no Uzumaki e noutras histórias é um traço deste autor, eu acho que ele também joga muito bem com o lado psicológico. Não é só dizer que choca pelo choque, há ali um lado que é tenebroso. Eu lembro-me de estar a ler o Uzumaki e ler algumas partes deste livro que incomodam. Isso no bom sentido. Portanto, é uma peça diferente, acho que tem que ser encarada assim. Não... Eu também não sei, depois de conhecer o livro original, não sei se tomaria as mesmas escolhas. Eu lembro-me que a questão da mulher também me tocou, acho, muito mais no livro. Quer dizer, o que acontece à mulher dele na banda desenhada é que se envolve com um outro homem, se eu me lembro bem, não interpretei mal, para dar trabalho ao marido. Mas no livro é violada. E a apatia perante essa situação, num caso e no outro, e talvez por o livro ter um lado mais realista, né, porque estamos a ler a banda desenhada e aquilo sobressai mais o lado que é ficção, de que é falso, custou-me imenso ler aquela parte no literário. Foi
sofrível. Portanto, nesse sentido, só nota-se muita diferença. O ponto que tu falaste do papagaio também aparece no livro. Realmente é giro que o Ito pega em muita coisa também do livro, adapta muito bem. No caso do papagaio, tem essa imagem, mas depois carrega-lhe com leitmotivos já antigos nessa imagem e depois continua a usá-la repetidamente ao longo do livro, portanto, completamente diferente. Mas há partes que eu lembro-me de ler na banda desenhada que quando estava ali no romance visualizava mesmo as imagens, muitas à volta do pai, aquela questão dos presentes, de ele não saber o que quer, depois vai escrever no caderno o que é que quer. Essas partes, por exemplo, estão adaptadas de uma forma muito próxima do que foi escrito, e também é giro ver esse lado da adaptação. Não é porque eu foquei-me na parte de realmente mudar, pegar nas personagens, no tom e explorar de outra forma, mas também é giro ver uma adaptação que quando tenta ser fiel, é engraçado vê-la noutra forma, noutro estilo, também há esse lado interessante. Se calhar antes de passar ao André, não, falo depois porque agora o André ainda não falou deste livro, desculpa, força. Então, mas ias dizer o quê? Era alguma coisa que Não, servia de introdução? Não, porque ia pegar ia-vos questionar sobre uma outra adaptação e o que vocês sentiram em relação à forma como foi feita, por isso deixava mais para o fim, porque não tem a ver com esta. Ok, então olha, eu vou ficar com aquilo que ainda não foi dito, talvez, mas tenho algumas coisas que têm a ver também com a minha experiência a ler as duas obras e também me lembrei de uma outra situação que acho que podem enriquecer aqui a discussão. Custa-me um bocado, eu sei que a palavra adaptação tem várias interpretações ou pode estar a ser aplicada segundo vários ângulos diferentes, mas neste caso aqui, isto aqui é uma obra nova, parece, não é? O livro do Ito, mais do que uma adaptação, acho que é algo que é inspirado neste romance do Dazai e cria-se uma obra completamente nova, pá, que vai tendo pontos de contacto com o romance original, pá, mas custa-me ler isto como uma adaptação. Aliás, eu acho que isto devia estar, em vez de estar na BD como uma adaptação do romance, acho que deveria estar inspirado no romance, porque é bastante diferente. E por uma questão filosófica que já foi aqui dito, que é, eu quando leio o romance, aquela personagem posso muito bem ser eu. Ou seja, eu acho que há um nível de associação e de interpretação que nós temos com aquela personagem principal e com tudo aquilo que vai acontecendo, que não acontece no livro do Ito. No livro do Ito, como vocês disseram, há toda uma série de códigos de terror e toda uma série de situações novas e de ligação entre as várias cenas da vida dele, epá, que aquilo distancia-se de tal forma daquilo que poderá ser a nossa experiência, que é uma história que estamos a ler, é uma excelente história de terror, como o Ito sabe fazer, mas a nossa associação, o nosso grau de identificação não é sequer ativado. Eu quando leio o romance, epá, eu muitas vezes senti-me próximo da personagem principal, porque isto da personagem achar que é uma espécie de impostor, que não é, ou seja, que ele está entre os humanos, mas ele não é humano. Ele não se sente humano. Isto não se sentir humano, eu acho que tem a ver um pouco com não se sentir parte integrante de uma certa sociedade, ou parte integrante de um grupo. E por isso é que ele é palhaço, ou assume a posição de palhaço, porque quando as pessoas estão a rir, ele é aceite. Mas na realidade ele não se sente como um membro daquela comunidade, daquela sociedade. E ao longo do livro, ele sente-se sempre um impostor e acha sempre que sabe algo que os outros não sabem. Por isso é que ele fica nervoso quando há aquele miúdo que topa, não, tu fizeste isso de propósito. Ele fica nervoso, porque há mais alguém que sabe aquilo que eu também sei. E quando ele observa uma foto de infância, a maneira como ele fala daquele sorriso da criança, que é uma criança no fundo, é de uma tal... Parece que está a descrever um monstro, parece que está a descrever uma personagem nojenta, repulsiva. Isso tem algo de filosófico, tem bastante filosófico, porque nós também, a nossa luta, todos nós travamos uma luta para nos integrarmos no sítio onde estamos, para estarmos melhores, cada vez melhor enquanto seres humanos e nos grupos que ocupamos. Portanto, parece-me que quando eu leio o romance, parece-me uma coisa muito mais próxima daquilo que pode ser a experiência de vida da pessoa comum.
não é que às vezes o Ito faz umas coisas que eu achei muito interessantes, que é o protagonista, que eu agora não me lembro do nome. Obaioso. Yuzo, ok. Ele a dada altura faz parte do Partido Comunista, não é? E começa a participar em reuniões clandestinas ou subterrâneas. A dada altura ele retrata os membros do partido como insetos. E isso pareceu-me interessante, porque eles estão escondidos, não é? Estão ali na toca, no fundo também, de certa forma, comunicam entre si, têm ali uma comunidade estranha ao resto das pessoas, e achei engraçado essa metáfora de retratá-los enquanto insetos. Mas depois, quer dizer, as mortes que acontecem, a bagagem de mortes que vem atrás dele, ele a dada altura ele próprio mata pessoas. Isso tudo já me parece uma ficção que me afasta bastante daquilo que é um grande valor deste romance, que é de uma forma mirabolante, não é? Porque esta personagem tem uma vida, anda por vários sítios, e há uma personagem que é recorrente também, que é o amigo dele, que volta e meia aparece, e que acaba por o corromper também. Quando ele, no fundo, ele já tem uma tendência para ser corrompido, esta personagem aparece e acaba por corrompê-lo também. Mas acaba se calhar por ser mais essa personagem no romance que serve de elo de ligação entre os vários estágios de vida do protagonista. Mas na realidade o que eu gosto também muito na obra, no romance, é a forma como algumas coisas são sugeridas de uma forma muito mais subtil, porque é muito mais fácil num texto literário, dado que tem muita descrição, tem muita escrita, ser mais subtil. Na BD, como temos se calhar muita ação, tem muita coisa que é sugerida no texto literário e aqui tem que ser representada visualmente. Por exemplo, a parte da traição, que tu estavas a falar há bocado, Gabriel, no livro, eu acho que aquilo está escrito de uma maneira muito estranha e muito mais impactante. Eu tive que voltar atrás várias vezes se calhar porque sou estúpido, mas além disso tive que voltar atrás várias vezes para tentar perceber o que é que realmente estava a acontecer, porque ele nunca diz que desce lá abaixo e vê a mulher a ter relações com o editor. O que ele diz é que viu 2 animais envolvidos, ele não fala deles como pessoas, diz que viu 2 animais, etc, etc. E não, aquilo é... Eu não te queria interromper, mas é precisamente, ele nunca se revoltaria. Pois, exato. Porque ele não tem acesso a essas paixões. Esse tipo de paixão. Não, ele fica preso, desculpa, naquela questão da honestidade da mulher. Exatamente. Percebe? Ele fica preso nisso. Depois de tudo o que aconteceu, ele fica preso nisso. Será que eu estou a exagerar em achar que ela é demasiado parva na sua honestidade? Ou será que ele deambula nisso? Bastante. Não, mas a maneira como ele descreve essa parte, que é uma parte importante, não é? Tu próprio não estás à espera, sim. Porque no fundo ele já fez uma publicidade tal à mulher, que ela é completamente impoluta e não sei o quê, e de repente ele desce e vê 2 animais enrolados, envolvidos. Acho que é o amigo que o chama, agora que estavas a falar na corrupção, anda cá ver isto. Chama sabendo aquilo que está a fazer, mas aquilo está escrito de uma maneira espetacular para mim, aquilo está mesmo, e quando tu percebes, dada altura se calhar, eu se calhar demorei mais tempo do que levaria uma pessoa normal. Foram 3 dias, não é? Não, se calhar, André, desculpa lá, utilizar também o verbo corrigir, mas deixa-me só corrigir-te uma coisa. Não está escrito de uma maneira espetacular. Não, mas o facto de não estar é que é espetacular para mim. Exato, é isso mesmo. Ele não há uma fanfarra de tornar. E agora o que eu vi chocou. Não, e só uma outra coisa. Eu concordo perfeitamente com o que vocês disseram, sobretudo agora o André quando estava a falar da adaptação. Eu não acho que a palavra adaptação tenha que levar na corneta. Sim. É uma adaptação. Acho que tem elementos suficientes para ser uma adaptação também. Não, e porque a adaptação é um termo elástico, depende. Agora, exatamente. É verdade, não estamos perante uma adaptação escolar, não é? Não é um livro que foi adaptado que é para os miúdos. Não dá para ler na escola, porque este livro é um livro muito conhecido no Japão, é um livro, digamos, que provavelmente estará em alguns programas escolares, imagino eu, então não se lê, não me apetece ler A Queda de um Anjo, do Camilo, não me apetece ler os Maias, vou ler a versão BD. Não é nada disso. E de facto, como a maior parte das boas adaptações,
são obras em que um autor aproveita a matéria, lá está o conteúdo que existe numa outra obra, e utiliza essa matéria para fazer uma sua própria obra estética. Neste caso, o Junji Ito utilizou uma novela para fazer um novo livro de banda desenhada. E há relações, para mim, não vejo aí precisamente, por isso é que eu não acho que seja uma traição. Eu só digo existem nesses elementos, existem diferenças, e se focarmos essas diferenças, há um juízo de valor que podemos fazer, eu faço um juízo de valor dessa maneira. Mas há coisas que são inevitáveis precisamente porque se muda de médio. Por exemplo, nós utilizamos muitas vezes uma linguagem em que nós não pensamos em tudo o que isso implica. Por exemplo, se eu disser, aqueles gajos parecem-me insetos, eu não paro para pensar, mas espera lá, mas que tipo de inseto? Coleópteros ou pedicídeos? Mas na sua digestão ou na disposição do abdômen e do tórax? É claro que não pensamos nesses elementos. É simplesmente uma coisa muito vaga de uma coisa que nos faz asco, e são muitos. O que é que o Junji Ito faz? Ao desenhar uma coisa e dar-nos uma imagem imediatamente, a nossa aproximação a essa realidade é totalmente distinta. Por isso, só um pequeno parênteses, desculpem-me, o Kafka, quando quis publicar a Metamorfose, ele implorou de joelhos, praticamente, ao editor, por favor, não utilizem ilustrações. E se utilizarem ilustrações, não desenhem nenhum inseto, se faz favor. Porque já tinham lixado um conto anterior com um desenho muito explícito e ele pediu encarecidamente. Por isso é que, na versão original da Metamorfose, ou a Transformação, a imagem vê-se uma pessoa à frente de uma porta a fazer assim, de uma posição dramática, com medo, não é? Porque ele sabia que se mostrar o inseto, todo o jogo mental de dúvida desaparece. E é isso onde eu queria chegar. Ou seja, o Junji Ito faz mais uma vez uma obra-prima do asco em relação ao corpo, mas dissipa um pouco essa força que a literatura do Osamu Dazai tem, que é muito mais subtil, vaga, em que temos que voltar atrás e peraí, o que é que o gajo quer? Não sei só isso. Mas o que eu disse também tinha muito a ver com aquilo que é inventado e com aquilo que é acrescentado, como tu próprio está narrativo. Por exemplo, um exemplo muito rápido, só quero dizer mais. Uma coisa tem a ver com a adaptação Dois Irmãos do Milton Atum para a BD, foi feita pelo Fábio Mundo e pelo Gabriel Bá. E eu tive a trabalhar na edição portuguesa desse livro e li também o romance do Milton Atum, e aquilo que eu acho é que o livro de BD não inventa como o livro do Ito, não é? Segue ali a narrativa do Milton Atum perfeita, quer dizer, aquilo está tudo lá. A questão é, também há coisas que se perdem, apesar daí não se perdem por causa da invenção de novos elementos como o Junji Ito fez. Perde-se, por exemplo, uma tensão, no meu entender, enquanto leitor do romance, perde-se uma tensão erótica e sexual fortíssima entre os elementos daquela família. Eu penso que há ali uma tensão incestuosa latente que não há de todo na banda desenhada. E é uma dimensão que eu acho que é de peso no romance. Portanto, aí, de facto, é uma adaptação, mas há coisas que ficam pelo caminho e coisas que se ganham. Só uma coisa, daquilo que estávamos a falar da espetacularidade daquela cena da traição. A espetacularidade, como falámos, é o facto de não ser espetacular. Mas, por exemplo, na BD temos uma splash page da cena. Epá, e com aquele lado grotesco do Ito, porque a língua, não é? Aquele aspecto verme. Suor. Ele está completamente curvado sobre o corpo dela e a língua, etc. E há ali essa bizarria, esse caráter grotesco. E, curiosamente ou não, para mim não tem metade da força e do impacto que tem essa cena no romance literário, mas pronto. Olha, o Junji Ito, por exemplo, isso do suor é engraçado. Todos nós suamos, mas nós, quando olhamos para os nossos corpos a suar, ou de outras pessoas, vemos apenas um brilho. Como ele desenha cada coisa, vemos aquilo individualmente, é mesmo... Mas funciona, tem o seu impacto. Mas, Gabriel, tu ias falar de outra coisa e acabámos por interromper, desculpa. Falar de outra. Lembrei. Estamos a pensar noutra adaptação, não é?
Isso era depois. Eu ainda ia dizer só aqui do Ito em relação da forma como nós falámos do livro. Por exemplo, vou pegar mesmo no literário. Pode-se aplicar aos dois, mas o literário, sim. Porque ao falar desta personagem, se falássemos se calhar um bocadinho mais, porque o André falou numa identificação maior, mas ao descrevermos, eu acho que toda a gente vai sentir um grande afastamento, não é? Uma pessoa, a forma como esta pessoa viveu a sua vida e o tipo de acontecimentos que lhe foi acontecendo, quer dizer, é ali de certa forma um marginal dentro dos conceitos vamos dizer, da sociedade, dos grupos construídos. Mas há aqui vários elementos que, como tu estavas a falar na identificação, são interessantes e muito, muito próximos de cada um de nós, que é todos nós, a dada altura, sentimos ou questionamos onde é que pertencemos e como pertencemos, porque a questão do grupo é importante, tu vives em sociedade e o afastamento, não é? E o que é que normalmente usas como mecanismos de defesa, que é o sentido do humor, não é? E foi logo o que ele pegou, a questão do palhaço, porque se eu fizer as outras pessoas rir, vou ser aceito, ou pelo menos nem é questão de ser aceito, não me vão topar, não me vão chatear. E havia outra coisa além do sentido do humor, precisamente o amigo, da corrupção, onde é que ele encaixa e entra ali muito bem? No consumo abusivo de álcool e eventualmente até acho que são opiáceos. Porque realmente o álcool desinibe, faz-te esquecer, relaxar, desarmar-te um bocado aquele receio que esta personagem sente, mas eu devia-te a beber água constantemente no dia-a-dia, que também é algo cansativo, é no momento em que tu estás constantemente todos nós obviamente usamos máscaras, mas no caso desta personagem parece-me que é muito mais forçoso, muito mais difícil, portanto aquela carapaça e de repente, não é? Sempre com medo que alguém espete lá para dentro e depois, claro, quando logo no início aparece um rapaz a dizer tu fingiste, é tipo, que é isto? Ficas desarmado. Pronto, era isso, era nesse sentido. Por acaso isso, aposto que ele me dava um pequeno paper académico muito bom sobre a máscara social nesta personagem, imenso. Não, porque é mesmo... Já escrevi. Não, mas é isso mesmo, porque é um tipo que, no fundo, não quer usar máscara nenhuma. Por exemplo, aquela cena inicial dele a escrever o presente para o pai é muito forte, meu. Ou seja, só para as pessoas que não leram, a ver se eu me lembro bem da cena. Portanto, o pai vai passear, vai a Tóquio e pergunta aos filhos todos o que é que querem que eu vos traga. E cada filho pede uma coisa. Aliás, isto lembra muito contos tradicionais, não é? Aquela coisa as princesas, ou até o Rei Lear, não é? O que é que querem o que é que querem do pai. E ele, o filho diz, eu não quero nada. Isto hoje é só referências a Shakespeare. E não foi o Gabriel que disse, hein? Não foi o Gabriel. E ele diz, não quer nada. E isso irrita o pai. E o gajo percebe-se, eu não quero nada mesmo. Ou seja, ele genuinamente... Sim, isso é que acho que é a melhor parte. E então o gajo faz um esforço danado para dizer que quer um avião, já não lembro o que é, mas eu acho uma máscara. Não uma máscara que o gajo pede. Mas isso é porque ele nota que o pai... Pior ainda, uma máscara, estás a ver? O pai gostava que ele pedisse... O pai gostava que ele pedisse uma máscara. Eu acho que ele nota isso e vai lá escrever no caderno isso. E o pai fica contente. Mas vê lá que é uma máscara. Bem, isto é um paper que se escreve a si próprio. Mas o pai é um elemento que eu acho que também está presente na BD como fonte de desconforto também na vida dele. Causadora. Diferente, claro, muito mais usado do que no livro. Mas no livro, de uma forma mais subtil, tu percebes que aquela pessoa tem um impacto na vida dele. Na BD, então, é mais que abusado com aquela cena de quando ele vai viver com ele e com a mulher, não é? Digamos que no Osamu Dazai as paixões ou essas questões estão assim, tipo no 1 e o Junji Ito é put it in 11, não é? Vamos lá, feedback. Não, é a mesma questão erótica, não é? Por exemplo, claro. No livro nós percebemos que a personagem principal, e isso é premeditado até por aquele amigo que viu que ele estava a fingir, vais ter muito sucesso com as mulheres e isso prova-se que é verdade. Mas o Ito vai lá e carrega no 11, de repente as primas todas, toda a gente, aquilo é um bacanal e tudo isso. Mas isso, pronto, enfim, mas lá está. Mas funciona. Se nós não tivéssemos lido, funciona, se não tivéssemos lido o romance, imaginem que o romance não existia. Claro. E tivéssemos lido o livro do Ito, era brutal, era fixe. Era. Sim. Olha, eu lembrei-me agora que a outra adaptação conhecida, mas que eu não tinha lido, só li há pouco tempo, era do Frankenstein. Eu gostava de ficar nessa. Eu gosto muito do livro e vi que ele também fez essa adaptação que também
É Mas curta. sim, é mais pequeno. Sim. Muito bem. Mas Olha, não sei olha, se tem queria, mais queria, alguma coisa. queria Diz sim. isso. Vamos então agora pegar na adaptação, mas deixar um bocadinho em paz o Osamu Dazai, que, salvo erro, já agora, ele morreu pouco tempo depois da publicação deste livro, não é? O que também tem um Sim. lado assim um bocado Sim. bom, negro. Mas pronto, pegando noutras adaptações e nesta questão da adaptação mais fiel, da adaptação mais livre, o que seja, eu realmente, por exemplo, pegando nas adaptações cinematográficas de algumas bandas desenhadas até. A History of Violence, pelo Cronenberg, não é? Que ele segue bastante o livro no início e depois a dada altura é bastante diferente. E eu acho que o filme é fantástico, independentemente de comparações com a BD ou não, são elementos a dada altura diferentes e eu gosto muito. E o que eu vos queria perguntar era sobre outra, porque é talvez a adaptação mais fiel que eu me lembro à banda desenhada, que foi o Sin City. Eu não vi o segundo, o primeiro. Mas lembro-me de ter ido ver ao cinema. E eu sei que é uma adaptação muito popular e se calhar até devia rever um dia. Mas eu lembro-me de ir ao cinema entusiasmadíssimo e aconteceu-me uma coisa surpreendente que eu não estava nada à espera. O que é que cheguei ao fim e disse? Epá, isto é igual ao que eu li. E não me entusiasmou por aí além. É que era tão igual, tão igual. E em termos de Achas exercício, que estilo, não. é espetacular. Sim. Não, é Achas que giro, a ir ver as. adaptação Não, era. quase não vale a pena ter feito? Pá, eu não queria exagerar com isso, obviamente. Longe de mim dizer isso. Eu acho que é giro ver aqui o livro e o estilo do livro ganhar vida em imagem e movimento. Mas lembro-me de ter essa sensação de alguma desilusão. Que é de género, pá, sentia que estava a ler as páginas e já tinha feito isto. E não sei se vocês experienciaram isso ou não, porque eu sei que muita gente gostou que a adaptação fosse feita assim, e se calhar com toda a razão, percebes? Eu acho que é preciso também experimentar e ver eh, e ver as coisas de forma diferente, explorar coisas diferentes. Portanto, eu acho que é interessante que exista o Sin City. Eu gosto que exista o Sin City. Mas a experiência, eu achava que se fosse ver antes um filme adaptado da forma que o Sin City foi, que ia adorar. E depois tive uma surpresa. Foi de género. É bom, é verdade, mas quer dizer, também não me entusiasmou por aí além. Ou então qualquer coisa mudou em mim, entretanto. Mas não sei se vocês a experienciarem ver esse filme, queria só saber um bocado do vosso feedback. O que é que acharam? Porque aquilo é tipo quase uma transposição, não é? Epá, o meu único problema agora vou ter que ser polícia, que é o tempo que nós temos. Ou seja, isso é outro tema e Ok. quase que dava um programa dedicado a isso. Eu se calhar propunha que pensássemos nisso para falar um programa. Eu tinha que rever, é daqueles filmes que eu vi no cinema e nunca voltei a ver porque não me interessa nada rever. É Era tipo, uma curiosidade, era uma curiosidade. Eu não também. é. Acho que o livro é uma coisa que eu releria, reli uma ou outra vez, só que é assim, o livro é tão over the top, mas funciona, porque digamos, perdoa-se ao Frank Miller aquele tipo de tretas, não é? As frases curtas, a Dashian Lambert, etc. O filme é, é ridículo. Pronto, então não estou sozinho. Pronto, Mas Epá, ok. não, é daquelas coisas que é, chega a um ponto, há um limite para o tipo de. Bora lá fazer uma coisa tão over the top que as pessoas vão gostar. Epá, sim, não mas sei. tudo aquilo é uma caricatura, porque o É, livro é completamente inundado pelas referências do filme noir e Sim, dos sim, one sim. line, não sei o quê. Pá, e depois o filme acaba por ser, aquilo acaba por ser o cinema a criar aquela BD over the top e não sei o quê, e depois é é. voltar para trás, quer dizer, acaba por ser tudo muito Mas mais. pelo menos acho que valeu a pena. O Roberto Rodrigues foi o realizador do filme, que é um tipo que tem coisas, um senhor que tem alguns filmes interessantes, e puxou um bocado o Frank Miller, acho eu também, para. Não sei se ele participou na realização, mas esteve envolvido no filme. E isso foi bom, porque nos trouxe o Spirit, não foi? O Spirit foi Pá, realizado. O Spirit é um grande filme, meu. É que enfim que falamos no filme como deve ser. Agora Pô, estava a ver que não. vai gostar, pá. Olha, Vai, pessoal, bora. acho que vamos fechar porque já temos aqui um bom tempo. Achas que temos tempo Uh, de mostrar os livros ou não? Porque eu se esqueci-me de quiser. um. Eu esqueci-me de um Não, na semana passada que acho que faz todo sentido de falar aqui e que tu já fala à mencionaste. vontade. Conheci nestas férias finalmente o Shintaro Kago. Tu tinhas Ah, falado. boa, 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 boa. Então foi a primeira vez que li aqui o The Princess of the Neverending Castle, que é uma edição da. Epá, pronto, não vou perder tempo, não estou a encontrar o nome da editora. Não é de uma editora italiana que publica em inglês?
Não sei. Isto é Holopress. É italiana, Holopress, sim. Pronto, e realmente tu já tinhas falado antes de eu ter lido do estilo, e pronto, confirma-se, tem esse lado grotesco que tu já. Não me vou repetir porque tu já falaste do autor também, vou só se calhar mostrar algumas páginas. Ele aqui pega no conceito dos mundos paralelos e agora mostrar páginas assim ao calhas se calhar também não interessa, mas aborda a questão dos mundos paralelos de uma forma diferente, como estão aqui a ver este senhor com duas cabeças, porque estão a coexistir. Pronto, de uma forma muito diferente e pelo menos é interessante essa exploração. Eu só iria avisar os leitores que se forem pessoas com uma libido saudável, não leiam os livros eróticos do Shintaro Kago porque vão perder a vontade libidinal durante uns belos meses. Eu acho que este não entra tanto por esse lado. Tem o seu quê de lado erótico. Não, mas eu não estou a falar de erotismo. Exato. Não, por isso é que eu estava a dizer, acho que este é mais seguro. Acho que este é mais seguro, né? Podem pensar que não pela capa, mas não é assim tão problemático como o Pedro acho que está a dizer. Muito bem. Eu não vou dar leituras nenhumas porque eu na verdade ainda estou a meio do Joe Sacco, que falei na semana passada. Tenho tentado, e na verdade tenho tentado, porque eu leio comic books de super-heróis e mainstream e tenho estado a reler e tenho estado a reler essas coisas. Não é nada do outro mundo, mas lá está, é uma dieta comum sempre. O Thor do Donny Cates, que é uma coisa que estou a seguir, cenas de ficção científica, muitas séries de Image, etc. Não, eu também, pá. Olha, só outra coisa, nós vamos alterar aqui um bocadinho as regras do programa e nós a partir de hoje vamos começar a dizer qual é o texto por conselho de algumas pessoas, nomeadamente o André Pimenta. Hey, shout out to André Pimenta aqui pelo programa. Vamos começar a dizer o que é que nós vamos discutir no programa seguinte. E outra coisa que vamos alterar um bocadinho é nós vamos manter-nos a falar de banda desenhada, mas como nos interessa sobretudo é o estudo de narrativa, storytelling, etc., nós vamos fazer pela primeira vez uma discussão de um filme. E o filme, acho que é uma coisa relativamente óbvia, vamos seguir a moda para ver se temos mais uns quantos subscritores e essas coisas todas, e se temos patrocinadores, a ver se a Domplex finalmente nos contacta. Vamos ver o Tenet, do Christopher Nolan, e na próxima semana, em princípio, vamos falar do filme. Com spoilers, portanto, não venham cá com essas tretas, que isto é um programa de coisas lidas, portanto, quem não quer, não ouça. É muito simples. Bom, pessoal, não sei se querem dizer alguma última palavrinha. Não falei dos livros. Eu estou a ler exatamente os mesmos. E já agora, aquilo que me tem ocupado agora muito do meu tempo Não mostres tudo, não mostres tudo, pá. Não, mas é de valor ele estar a dar a primeira mostra aqui no programa. O Volta 2 vai ser não brutal. Nada, Volta 2 já está todo legendado e está aqui para revisão. Não, mas eu posso dizer que algumas imagens vão ser espetaculares e vai ser um livro que visualmente provavelmente será um dos melhores livros deste ano. Narrativamente, deve ser a mesma treta de sempre. Mas... Não, eu acho que vai ser um dos melhores livros do André Caetano. Exato. Bom, pessoal, já vi que o whisky não é para mim. Isto eu vou bebendo muito devagar e preciso de água para limpar o palato. Isto é muito pesadinho. Bom, vou buscar o sumo de maracujá para a próxima sessão. Pessoal, obrigado a todos os ouvintes, espero que tenham gostado. Este programa portámos bem, foi assim uma coisa mais organizada, correto? Portanto, o próximo do Tenet acho que vai ser de trás para a frente. Vamos ver. Vá, abraço. Tchau, adeus.